que você vai ouvir agora é um relato real sobre a aparição do Wendigo. Por questões de privacidade e segurança, os nomes usados serão fictícios e as imagens mostradas serão meramente ilustrativas. A floresta era silenciosa, mas não de uma forma reconfortante. Era um silêncio pesado, como se as árvores estivessem segurando a respiração, esperando que algo acontecesse. O vento cortante carregava consigo um cheiro estranho, doce e podre ao mesmo tempo, como carne em decomposição misturada com ervas amargas. Era outono, e as folhas secas cobriam o chão, criando um tapete que rangia sob os pés de qualquer um que ousasse caminhar por ali. Era nessa floresta que Daniel, um caçador experiente, estava perdido. Daniel havia saído para caçar naquela manhã, como fazia todas as semanas. Ele conhecia aquela floresta como a palma da mão, ou pelo menos achava que conhecia. Mas algo estava diferente. As trilhas que ele sempre seguia pareciam ter desaparecido, e as árvores que antes eram familiares, agora pareciam distorcidas, seus galhos retorcidos como dedos ossudos, apontando para o céu cinzento. Ele parou por um momento, tentando se orientar. O sol já estava se pondo, e a escuridão começava a se infiltrar entre as árvores. Daniel olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer, e sentiu um frio na espinha. Ele não deveria estar perdido. Não ali. Foi então que ele ouviu o som. Era um gemido baixo, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-lo parar e segurar a respiração. Ele olhou ao redor, sua mão instintivamente se movendo em direção à espingarda que carregava no ombro. O som veio novamente, desta vez mais alto, mais próximo. Era como se algo estivesse se arrastando pelo chão, misturado com um rangido úmido, como ossos se movendo sob a pele. "Quem está aí?" Daniel chamou, sua voz ecoando na floresta silenciosa. Não houve resposta, apenas o som de galhos quebrando à sua esquerda. Daniel virou-se rapidamente, apontando a espingarda na direção do barulho. Suas mãos tremiam levemente, mas ele tentou se manter calmo. Era provavelmente um animal, talvez um cervo ou um urso. Nada com que ele não pudesse lidar. Mas então ele viu. Entre as árvores, uma figura se movia. Era alta, muito alta, com membros longos e desproporcionais que se contorciam de maneira antinatural. Sua pele era pálida, quase translúcida, e parecia estar grudada diretamente nos ossos, como se não houvesse músculos ou gordura sob ela. O rosto era o pior, uma caveira alongada com olhos fundos e brilhantes que refletiam a luz fraca do crepúsculo. A boca era uma fenda larga, cheia de dentes afiados e irregulares, e dela escorria uma baba espessa e escura. Daniel congelou. Ele conhecia aquela criatura. Tinha ouvido as histórias desde criança, contadas em voz baixa ao redor de fogueiras, como avisos para nunca se aventurar muito longe na floresta. Era um Wendigo. Daniel correu, mas não por muito tempo. As pernas já não respondiam como antes, e o ar gelado queimava seus pulmões. Ele tropeçou em uma raiz e caiu de bruços no chão, a espingarda escapando de suas mãos. Quando tentou se levantar, uma sombra pairou sobre ele. O Wendigo estava lá. A criatura emitiu um som baixo, quase como um riso rouco, e então se moveu com uma velocidade assustadora. Antes que Daniel pudesse reagir, ele sentiu uma dor aguda na nuca, como se algo o tivesse golpeado. Tudo ficou escuro. Quando Daniel acordou, o cheiro era a primeira coisa que ele percebeu. Era um odor doce e nauseante, como carne podre misturada com cinzas. Ele estava deitado no chão, suas mãos e pés amarrados com cordas grossas e ásperas. A escuridão ao seu redor era quase absoluta, mas ele podia sentir que estava em um espaço fechado, úmido e frio. Ele tentou se mover, mas as cordas estavam firmes. Seus olhos começaram a se ajustar à penumbra, e ele percebeu que estava em uma caverna. As paredes eram irregulares, cobertas por uma substância pegajosa que brilhava fracamente, como se fosse fosforescente. O chão estava coberto de ossos, alguns frescos e ainda com restos de carne, outros antigos e quebrados. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele estava no covil do Wendigo. A luz fraca que emanava das paredes da caverna era suficiente para Daniel ver o horror ao seu redor.
Havia pilhas de ossos espalhadas por toda parte, alguns pertencentes a animais, outros claramente humanos. Pendurados nas paredes como troféus, estavam crânios e pedaços de carne seca. O ar era pesado, carregado com o cheiro de morte. Ele ouviu um som vindo das profundezas da caverna. Era um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo em sua direção. Daniel prendeu a respiração, tentando se fazer o menor possível. O som parou por um momento, e então ele ouviu um gemido baixo, quase humano. "Por favor", uma voz fraca sussurrou. Daniel olhou na direção do som e viu uma figura sentada contra a parede. Era um homem, ou o que restava dele. Sua pele estava pálida e enrugada, como se tivesse sido sugada até os ossos. Seus olhos estavam fundos e sem vida, e ele segurava o que parecia ser um pedaço de carne crua em suas mãos trêmulas. Você está vivo?" Daniel perguntou, sua voz tremendo. O homem olhou para ele, seus olhos cheios de desespero. "Ele me mantém aqui, para me assistir, para me ver comer." Daniel sentiu um frio no estômago. Ele sabia o que o homem estava dizendo. O Wendigo não apenas matava suas vítimas, ele as torturava, as forçava a se alimentar de carne humana até que não restasse nada de sua humanidade. "Eu não quero, mas eu não consigo parar." O homem sussurrou, suas lágrimas escorrendo pelo rosto. Antes que Daniel pudesse responder, ele ouviu o som de passos pesados atrás dele. Ele virou a cabeça lentamente e viu o Wendigo parado a poucos metros de distância. A criatura estava ainda mais assustadora de perto. Sua pele pálida e translúcida revelava veias negras que pulsavam como se estivessem vivas. Seus olhos brilhavam com uma fome insaciável, e sua boca, cheia de dentes afiados, estava manchada de sangue. O Wendigo emitiu um som baixo, quase como um riso, e então se moveu em direção ao homem sentado. Ele agarrou o homem pelo pescoço, levantando-o como se fosse um boneco de pano. O homem gritou, mas o som foi abafado por um estalo seco quando o Wendigo quebrou seu pescoço. Daniel fechou os olhos tentando bloquear a cena, mas ele podia ouvir o som de carne sendo rasgada e ossos sendo quebrados. Quando ele abriu os olhos novamente, o Wendigo estava se alimentando, seus dentes afiados rasgando a carne do homem com facilidade. O Wendigo parou de se alimentar por um momento, seus olhos brilhando em direção a Daniel. Ele se aproximou lentamente, seu corpo se contorcendo de maneira antinatural. Daniel tentou se afastar, mas as cordas o impediam. A criatura parou a poucos centímetros de Daniel, sua respiração quente e fétida batendo em seu rosto. Ele inclinou a cabeça como se estivesse estudando Daniel, e então estendeu uma mão ossuda em direção a ele. Daniel esperava sentir dor, mas em vez disso, o Wendigo cortou as cordas que o prendiam. Ele ficou parado por um momento, confuso, mas então percebeu o que estava acontecendo. O Wendigo não queria matá-lo. Ele queria que Daniel se tornasse como ele. "Não!" Daniel sussurrou, recuando. "Eu não vou!" O Wendigo emitiu um som baixo, quase como um aviso, e então empurrou Daniel em direção ao corpo do homem morto. Daniel caiu de joelhos ao lado do cadáver, suas mãos tremendo. O cheiro de sangue era quase insuportável, mas ele sentiu algo pior, uma fome. Uma fome que vinha de dentro dele, como se algo estivesse tentando tomar controle de seu corpo. "Eu não vou fazer isso", Daniel disse, sua voz firme, mas ele podia sentir a fome crescendo, consumindo seus pensamentos. O Wendigo riu, um som rouco e gutural, e então se afastou, desaparecendo nas sombras da caverna. Daniel ficou sozinho, cercado por ossos e sangue, com a fome queimando em seu estômago. As horas passaram, ou talvez tenham sido dias. Daniel não sabia mais. A fome era insuportável, e ele podia sentir sua mente se despedaçando. Ele olhou para o corpo do homem morto, suas mãos tremendo. "Eu não vou!" Ele sussurrou, mas suas mãos já estavam se movendo, puxando um pedaço de carne do cadáver. Ele tentou resistir, mas a fome era maior que ele. Quando o primeiro pedaço de carne tocou seus lábios, ele sentiu um gosto doce e metálico. Era repugnante, mas ao mesmo tempo delicioso. Ele não conseguiu parar. Quando o Wendigo retornou, Daniel estava sentado no chão, seu rosto e mãos cobertos de sangue. Ele olhou para a criatura, seus olhos agora brilhando com a mesma fome insaciável.
O Wendigo emitiu um som baixo, quase como uma aprovação, e então estendeu a mão para Daniel. Desta vez, Daniel não resistiu. Ele pegou a mão da criatura, sentindo sua pele fria e áspera. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava se tornando um deles. Nas noites de inverno, quando o vento uiva entre as árvores e o cheiro doce e podre enche o ar, os moradores das proximidades sussurram sobre uma nova figura que vagueia pela floresta. Ele é alto e esquelético, com olhos brilhantes e uma fome insaciável. Eles dizem que o Wendigo ganhou um novo caçador e que ele nunca mais estará sozinho.